Bom, o nosso assunto agora é saúde, né? Você já ouviu falar em escoliose? De acordo com os médicos, é uma espécie assim de curva anormal que acontece na coluna. Então vamos conversar ao vivo pela internet com o Dr. Tiago Pedro. Ele é ortopedista e vai esclarecer tudo pra gente aqui nessa tarde. Não é, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, eu estou à disposição do programa para esclarecer as dúvidas que os telespectadores e você tenham e tornar mais simples uma doença que é de fácil acompanhamento. Muito bem, por isso que a primeira pergunta é essa que é básica e fundamental, né, doutor? O que é exatamente a escoliose? Escoliose nada mais é que uma deformidade da coluna vertebral e costuma, assim, grosso modo, falar que é o desvio da coluna. Esse desvio da coluna ele é percebido geralmente pelos pais, né? Os pais são as primeiras pessoas, ou até os educadores físicos, em escolas, em alguma atividade física, que são grandes aliados na descoberta dessa doença. Então, quando o pai percebe que existe algo de errado com a coluna do seu filho, por exemplo, um ombro mais alto do que o outro, né? Quando ele se abaixa, uma giba, né? Que é aquela corcundinha mais alta, ele faz, tem alguma coisa errada com minha filha, com meu filho. E aí sim, é que vai se diagnosticar a escoliose. Muito bem, então a gente vai aproveitar aqui o doutor Tiago, né, para mostrar uma reportagem que, inclusive, mostra um desses casos, não é? A Jaira Lima vai mostrar para a gente aí a Maria Eduarda, que de fato apresentou esse problema ligado à escoliose. Vamos dar uma conferida? Maria Eduarda tem 14 anos e recebeu um diagnóstico nada agradável. Estava com escoliose. Quando eu estava na praia, eu percebi que uma cintura minha era mais curvada que a outra. Aí, depois que eu cheguei em casa, eu fui ver, né, isso com a mãe. A gente marcou um médico e ele disse que eu tinha escoliose e que eu só ia resolver com casa de cirurgia. Nos exames de imagem é possível ver o desvio em S que a coluna da adolescente fazia antes da cirurgia. Eu não tive contato, com ninguém para conversar que tinha passado pela mesma coisa que eu. Aí foi muito difícil, assim, mas, eu não estava nervosa. As outras pessoas de minha família estavam muito mais nervosas que eu, né? Mas eu acreditava que ia dar tudo certo. Operei, era à tarde. Aí fiquei na UTI, né? Aí eu fui pro quarto e quando foi de manhã, umas 8 horas, o médico foi lá e andei com ele, normal. Foi muito bom, depois que eu cheguei em casa foi melhor ainda. Minha recuperação tudo, eu não tive do que reclamar não. A escoliose é uma curvatura anormal da coluna para um dos lados do tronco, determinada pela rotação das vértebras. A estudante não sentia dores e nenhum sintoma, mas optou pela cirurgia após indicação médica. Há cerca de um ano, ela realizou o procedimento. Hoje, a estudante exibe o exame de como a coluna ficou e comemora o sucesso da cirurgia, levando uma vida totalmente normal. E para as pessoas que vão fazer a mesma cirurgia que eu, não tenha medo, vai dar tudo certo. Muito bem, a Maria Eduarda pensa sempre positivo, muito legal. A gente vai seguindo aqui com o doutor Tiago Pedro, né, para tirar dúvidas a respeito da escoliose. E uma curiosidade, a Maria Eduarda, doutor, é bastante jovem, como a gente viu. Esses casos acontecem justamente ali na juventude, na infância, na adolescência, ou podem acontecer mais tarde também? Como é que é? Isso, a Maria Eduarda é uma pessoa especial, né? O que acontece? Ela é totalmente relacionada com o potencial de crescimento que a criança ou adolescente tenha. Então, quanto mais jovem o paciente for, ele tem uma chance de progredir mais com essa curvatura. Por isso que o diagnóstico precoce ele é importante. Conseguimos tratar desde o início e, assim, a grande maioria dos casos, a gente consegue evitar o procedimento cirúrgico. No caso da Eduarda, quando ela chegou para nós, no consultório médico, ela já chegou com a indicação cirúrgica pelo alto valor angular, né, que se fala muito nos consultórios de escoliose, potencial de crescimento e valor angular. Então, valor de angular alto, com alto potencial de crescimento, nós temos que tomar uma providência, que é um caso específico e raro, como o dela, para um procedimento cirúrgico. Graças a Deus, a grande maioria dos pacientes conseguimos resolver apenas com acompanhamento seriado até o desenvolvimento da maturidade óssea completa da criança ou adolescente.
Muito bem. Outro detalhe que a gente percebeu também aí na reportagem da Jaira Lima, mas que estava aí na voz do Eliakim Oliveira, foi um detalhe de que a Maria Eduarda disse que não sentiu dores, doutor. Ou seja, a escoliose também é silenciosa, ou seja, não há nenhum sintoma assim doloroso, dolorido para o paciente. É sempre assim? Isso. Acontece duas coisas muito importantes na sua pergunta em relação à dor, né? A dor da escoliose, que se fala isso, e a dor do pós-operatório, né? São mitos, todos dois. A dor da escoliose, ela praticamente ela não existe. Ela está mais relacionada na postura do paciente, a falta de atividade física, por isso passa-se desapercebida por um bom tempo. Quando a paciente vem apresentar alguma deformidade, é que dá o alerta, mas não pela dor. E a dor do pós-operatório, que é importante se falar isso, a Maria Eduarda andou no outro dia pós-cirurgia, né? Mais uma vez eu ressalto, é um caso específico, uma porcentagem mínima que progride para um caso cirúrgico, né? Mas, no caso dela, como tantas outras, o paciente anda no outro dia praticamente sem dor. E para nós da área médica, principalmente quem não faz coluna, se espanta. Pô, como pode? A paciente foi operada ontem e já está andando hoje. Então, em relação à dor, a sua pergunta, são dois mitos que devem ser estão sendo desmistificados hoje no nosso papo. Muito bom, por isso que é muito bom a gente ter essa oportunidade, né, de conversar com os especialistas de cada área a respeito desses assuntos ligados à saúde que a gente conversa aqui no AB1. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde. Foi um prazer e eu me coloco à disposição aqui na nossa clínica CEOD, onde eu trabalho, para receber os pacientes que tiverem alguma dúvida e queiram aprofundar mais. Obrigado, até a próxima.